Glória a Deus, que maravilha, tão bom nós podermos louvar o Senhor Jesus, exaltarmos o nome do Senhor nosso Deus. E hoje nós estamos tão felizes de poder estar com você, adorando Jesus, celebrando o nosso Rei dos Reis. Daqui a pouco nós vamos estar tomando da Santa Ceia do Senhor. E agora, nesse momento, eu quero compartilhar da palavra de Deus. Certa vez, o salmista falou assim: o que eu posso dar ao Senhor? O que eu daria ao Senhor? E essa pergunta eu quero fazer para você hoje, para cada um de nós. O que nós podemos dar para o Senhor em benefício de tudo aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas? Eu quero ler aqui no livro de Salmo, capítulo 116, do versículo 1, nós vamos ler aqui até o versículo 14. Eu peço que você me acompanhe. Diz assim a palavra de Deus: amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz. Ele ouviu a minha súplica, porque inclinou a mim os seus ouvidos. Portanto, o invocarei enquanto eu viver. Os cordéis de morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. E olha só o que diz o versículo 4. Então eu invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. Piedoso e justo é o Senhor nosso Deus. Tem misericórdia. O Senhor guarda aos simples. Fui abatido, mas Ele me livrou. Volta, minha alma, para o teu repouso, pois o Senhor te faz bem. Porque tu livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Dizia na minha pressa: todos os homens são mentirosos. Que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor agora na presença de todo o seu povo. Que lindo esse salmo, onde esse salmista, quando nós lemos aqui no versículo 3, nós podemos ver que ou ele estava ou tinha atravessado um momento de tribulação, de aperto, de angústias. A Bíblia não fala que tipo de problema ele estava enfrentando. Pode ser que estava sendo traído, pode ser que estava passando por problemas na sua saúde. A Bíblia não fala, mas a Bíblia fala que ele estava atravessando momentos de grande tormento, com cordéis de morte o cercando, grande tristeza, grande pavor. Mas sabe o que eu posso ver na vida desse homem? Que ele escolheu, esse grande homem de Deus aqui, esse salmista, ele escolheu fazer algo que é o que nós mais precisamos fazer. A melhor forma de nós sairmos de uma tribulação, de nós atravessarmos em meio aos problemas, em meio às tempestades da vida. Olha o que ele fez no Salmo, no versículo 1, ele diz: amo o Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. O que nós podemos ver aqui nesse versículo, nesse primeiro versículo? Que ele era um homem que estava com seu coração totalmente grato ao Senhor, em louvor a Deus. Quando nós louvamos a Deus, queridos, mesmo no meio das dificuldades que nós atravessamos, quando nós temos esse espírito de não nos entregarmos aos problemas, de não ficarmos depressivos, frustrados, mas nós, mesmo que, como ele fala que cordéis de morte estavam me cercando, mas eu clamei ao Senhor e Ele me livrou. E agora então ele estava adorando a Deus e louvando ao Senhor por tudo que Ele tinha feito na sua vida. Sabe, querido, muitas vezes quando nós estamos passando algumas dificuldades, muitas vezes parece que dá uma amnésia, né? Nós temos a tendência de esquecer todas as vezes que o Senhor já nos livrou. Quantas vezes o Senhor já nos salvou, quantas vezes Ele já nos livrou de tantas situações difíceis. E aqui o salmista está falando e relembrando: ó minha alma, veja como o Senhor tem te livrado. Ele estava lembrando para si mesmo, né? E adorando Deus e exaltando a Deus em gratidão por todas as vezes. Então, fica aqui para nós essa primeira lição que nós podemos tirar na vida desse salmista. Quando nós atravessamos momentos de tribulação,
nós podemos louvar a Deus. E o louvor, querido, o verdadeiro louvor de um coração sincero diante de Deus, ele vai produzir fé no teu coração. Mesmo que a coisa está tão complicada, mas você se levanta em louvor, em adoração a Deus. E isso vai produzir fé no seu coração. Esse salmista aqui tomou essa posição de louvor. E o louvor é nada mais, nada menos do que você lembrar de tudo aquilo que Deus já fez na sua vida, do que Ele tem feito, e adorá-lo por isso, e exaltá-lo pelos grandes feitos dele. Agora, nós podemos ver também que logo após o salmista então louvar a Deus e declarar a sua confiança no Senhor, o que ele faz? Talvez seria... O que nós fazemos geralmente depois que nós nos prostramos e adoramos a Deus? E muitas vezes nós somos até ensinados assim, depois que você adora, você louva, aí agora vem o seu momento de fazer os seus pedidos, aí você começa a pedir para Deus, como se nós tivéssemos muitas vezes, a impressão que dá é que nós estamos até barganhando com Deus, mas não foi isso que nós vimos aqui. No momento que o salmista ele se derrama diante de Deus, ele adora a Deus, ele se prostra diante do Senhor. Aí parece que ele vai fazer um pedido a Deus, agora parece que ele vai pedir algo. Aí de repente ele se levanta e ele fala: o que eu posso dar ao Senhor? O que eu daria ao Senhor pela minha salvação? Sabe, queridos, nós temos que ter diante de nós que muitas vezes nós passamos sim por tantas situações, mas o Senhor tem nos livrado de todas elas. E em nenhum momento nós podemos olhar para trás e dizer assim: naquele momento o Senhor me abandonou. Não, Ele sempre está conosco. Mas agora é também o nosso momento de nós nos perguntarmos: o que eu posso dar ao Senhor por tão grande salvação, por tão grande livramento? Sabe o que o salmista estava falando? Ele responde assim, a primeira coisa que ele fala: eu beberei o cálice da salvação. Quando a Bíblia está falando sobre o cálice, está falando nada mais, nada menos do que uma taça, um copo, aqui esse utensílio, como você pode ver. Esse cálice, ele fala assim: eu beberei o cálice da salvação. Quando nós vamos ler na Bíblia, nós vamos ver muitas vezes o cálice trazendo um sentido de o centro da nossa vontade, o que Deus está nos direcionando, a nossa vontade, a nossa vida. Jesus mesmo fala aqui em alguns textos sobre o cálice, que nós vamos ler já já. Mas lá no original, quando o salmista diz assim: beberei do cálice da salvação, no original ele está falando: eu erguerei o cálice da salvação. Você já viu quando alguém está comemorando uma vitória de um campeonato, e aí ele ergue a taça, o vencedor, né? Aquele que venceu, ele ergue a taça, ele levanta aquela taça comemorando a sua vitória. Muitas vezes também quando há um pedido de casamento, quando estão festejando um casamento, um grande negócio é fechado e as pessoas se juntam e fazem aquele momento e levantam aquela taça agradecendo, né? E comemorando aquele momento. Quando o salmista está falando aqui: eu beberei o cálice da salvação, ele estava falando que ele ia louvar a Deus. Quando ele depois daquele grande livramento, que a Bíblia fala que, como eu falei para você, ele fala que ele passou por grandes tribulações, mas o Senhor o livrou. E ele fala assim: agora eu vou beber o cálice. No original ele está dizendo: agora eu vou levantar o cálice da salvação. Você sabe qual é essa salvação que ele está falando? É a salvação daquele perigo, daquele problema, daquela situação que ele enfrentou. E sabe, todos nós, você aí na sua casa me assistindo agora, eu sei que você tem algo que você pode erguer a sua taça e agradecer a Deus. Não tem mesmo? Com certeza. Erguer a sua taça. Então, olha só, o cálice, como eu falei, no grego, no original, o cálice, é esse utensílio, né, a taça. O que estava celebrando aqui, então, o salmista fala que ele ergueria a taça, né, para louvar a Deus e adorar pelo livramento do perigo que ele havia enfrentado.
Agora eu pergunto para você, na nossa vida, na minha vida, na sua vida, se nós formos declarar isso e dizermos assim, eu vou erguer o cálice da salvação, trazendo para os nossos dias, trazendo para a nossa vida aqui, para o nosso momento. O que é erguer o cálice da salvação? Qual foi o maior livramento que Jesus já te deu até hoje? Qual foi o maior milagre que Jesus fez? Qual foi a maior bênção que Jesus te deu? Com certeza, você pode afirmar comigo, o maior livramento, a maior bênção, o maior milagre foi a minha salvação. Foi a transformação da minha vida. A Bíblia diz que nós éramos ainda pecadores, imundos, inimigos de Deus. E Ele nos amou. Ele se entregou por nós. Esse é o verdadeiro amor de Deus. Então, se eu posso hoje, trazendo para o nosso contexto, daqui a pouco nós vamos erguer sim essa taça, o seu copo, você que vai celebrar a ceia conosco, e você vai dizer obrigado, Jesus. Eu posso erguer, não uma taça de um campeonato, de qualquer coisa nesse sentido, mas eu posso hoje, em memória do Senhor, celebrar a maior salvação, o maior milagre, a maior transformação. Jesus nos amou quando nós estávamos na lama, no pecado. A Bíblia diz que Ele nos tirou do lamaçal das trevas do pecado e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Esse é o maior milagre, essa é a maior bênção. Esse é o momento mais especial que nós podemos adorar Jesus, que nós podemos louvar Jesus, porque Ele nos salvou. Se você hoje é salvo por Jesus, se você é remido por Jesus, você pode dizer sim, eu beberei o cálice da salvação. Eu vou beber esse cálice. Sabe também, queridos, quando está dizendo beberei o cálice da salvação, quer dizer também, Senhor, eu estou disposto a abrir mão dos meus desejos, da minha vontade, da minha própria carne, para fazer a vontade do Senhor na minha vida, para fazer aquilo que o Senhor tem para a minha vida. A vontade de Deus para nós, ela é perfeita, ela é agradável. Então, quando nós decidimos viver para Jesus, o Senhor Jesus, Ele vai nos abençoar e Ele vai suprir aquilo que nós temos necessidade em nome de Jesus. Então, hoje mesmo, aí na sua casa, você pode colocar o seu coração diante de Deus. E talvez até hoje você nunca fez uma oração entregando o seu coração, a sua vida a Jesus. Mas hoje você pode fazer isso. Você pode dizer, Senhor, o que eu posso te dar? Diante do teu grande amor, diante de tudo que o Senhor já tem feito por mim, na minha vida. O que eu daria ao Senhor? A primeira coisa que eu posso dar, querido, é o meu coração. É a minha vida, é dizer para Ele, Jesus, eu sem o Senhor, eu não sou nada. Eu preciso do Senhor. A primeira coisa que você pode fazer, beber o cálice da salvação, é você receber, é você aceitar o sacrifício de Jesus por você. Também, Lucas, capítulo 22... 42, fala assim, essa é uma oração de Jesus, ele fala assim, Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então, também beber o cálice significa que eu não quero fazer mais a minha vontade, mas eu quero fazer a vontade de Deus. Jesus fala assim, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, Senhor. Jesus bebeu o cálice da salvação e Jesus também, Ele nos convida a beber esse cálice. Olha aqui, Mateus 26, versículo 27, ele fala assim, em seguida, tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos seus discípulos, dizendo, bebam dele, todos vocês, bebam desse cálice. Jesus nos convida a bebermos do cálice, a renunciarmos às nossas vontades, ao nosso próprio ego e dizermos para Ele, Senhor, eu quero viver a tua vontade na minha vida. Beber o cálice da salvação é reconhecer tudo que Jesus fez por nós, é receber e aceitar o sacrifício de Jesus. Sabe, queridos, quando nós entendemos o que é beber do cálice da salvação, nossa vontade ela vai estar
tão entranhada com Jesus, a nossa vontade está tão entranhada com a vontade de Deus. Nós estamos entranhados, a salvação em Jesus está dentro de nós e nós não queremos viver outra coisa, nós não queremos fazer outra coisa, nós não queremos pensar, nem existe a possibilidade de vivermos longe desse caminho, porque nós estamos bebendo desse cálice, nós entendemos o que é viver na presença do Senhor Jesus. Então, quando o salmista faz essa pergunta, o que eu daria ao Senhor? Logo depois ele mesmo responde e ele fala, beberei o cálice da salvação. E depois ele diz, invocarei o nome do Senhor. Invocar o nome do Senhor é chamar a presença dele para as nossas vidas. É receber o senhorio de Jesus, é receber a autoridade de Jesus, é chamar Jesus para fazer parte de tudo em nós. Ele fala, a segunda resposta que ele dá para a sua pergunta, ele diz, eu invocarei o nome do Senhor. Eu quero convidar você também a invocar o nome do Senhor aí na sua casa. Chama Jesus, chama Ele para ser parte da tua vida, da tua família, da tua casa. Chama Jesus para fazer morada no teu coração. Chama Jesus para ser o Senhor do teu lar. Muitas vezes nós estamos tão acostumados a pedirmos bênçãos, a pedirmos milagres e muitas vezes quando as coisas não vão bem, as coisas não estão acontecendo como nós queremos, então nós questionamos, Deus, por que isso, por que aquilo? Mas sabe, quando nós entendemos que somos de Deus, que tudo é para Ele, tudo é por Ele, tudo é para a glória dEle, e nós entendemos o senhorio dEle na nossa vida, nós vamos viver em paz e nós vamos invocar o nome do Senhor sempre, chamando a presença dEle para dentro da nossa casa, para dentro do nosso coração, e a nossa vida não vai ser a mesma, a nossa vida vai refletir o brilho do Senhor Jesus. E para encerrar, a terceira resposta que o próprio salmista dá, ele fala assim, pagarei os votos que fiz. Queridos, esse é um ponto muito importante sobre fidelidade. Quando nós passamos, quem aqui de vocês nunca, quando esteve numa tribulação, começou a fazer votos para Deus? Senhor, se o Senhor me livrar dessa tribulação, meu Deus, eu vou ser mais fiel contigo, eu vou dar meu dízimo, eu vou dar minha oferta, eu vou tirar mais tempo com Deus, eu vou jejuar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Muitas vezes nós fazemos tantas promessas para Deus, tantos votos, mas olha, queridos, a Bíblia fala, Eclesiastes capítulo 5, versículo 4, fala assim, quando você fizer um voto, cumpra sem demora, pois os tolos desagradam a Deus, cumpra o seu voto. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Isso é a palavra de Deus, isso é muito sério. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Os tolos é que fazem essas coisas. E a Bíblia está deixando tão claro. Votos feitos em momentos de angústia precisam ser cumpridos. Não, depois que você estiver na bonança, na bênção, não esqueça daquilo que você prometeu para Deus. Quando você estiver passando por uma dificuldade, um momento difícil, não esqueça da sua fidelidade a Deus e dos votos de aliança que você tem com Ele, de viver aliançado com Jesus, de viver na presença de Jesus. Então essas são as respostas que ele fala. Senhor, eu vou beber o cálice da salvação. Eu vou invocar o nome do Senhor e eu vou cumprir todos os votos que eu tenho feito a Ti. E eu quero deixar essa palavra no seu coração hoje, para a sua vida. O que você pode dar ao Senhor? O salmista perguntou aqui e ele mesmo deu as respostas. Qual é a pergunta que eu faço para você hoje? O que você pode dar ao Senhor? O que Deus tem colocado no teu coração? Que você precisa melhorar, que você precisa cumprir, que Deus tem falado contigo nesse tempo, né? Deus tem levado cada um de nós a refletirmos, a experimentarmos. Como eu falei, o maior e mais poderoso milagre foi Jesus que fez. O maior cálice, a melhor bênção que nós podemos realmente agradecer a Deus, o maior milagre é a nossa salvação. A nossa salvação, não só a salvação física, porque Ele tem nos livrado sim de tantas coisas. Nós não podemos ver, nós não podemos muitas vezes nem entender quantos livramentos o Senhor tem nos dado. Mas a maior salvação é a salvação
do inferno, da morte eterna. O maior milagre que Jesus fez na nossa vida foi a nossa salvação em Cristo Jesus, através do sangue do Cordeiro. E hoje nós podemos erguer, sim, essa taça em memória do Senhor, como a Bíblia nos fala. Todas as vezes que nós bebermos desse vinho, nós vamos relembrar do sangue do Cordeiro que foi derramado lá na cruz do Calvário, com tanto amor por cada um de nós. Esse é o maior milagre e esse é o cálice que nós temos que estar bebendo todos os dias. Nós vamos estar agora celebrando a Santa Ceia do Senhor. Eu quero convidar meu esposo aqui. Vamos estar dando sequência a esse momento, vamos estar celebrando. Eu quero convidar você aí, já vá se preparando, porque esse é um momento muito, muito especial do nosso culto nesse dia. Glória a Deus, que bênção. Eu tenho certeza que você compreendeu e entendeu essa poderosa palavra. E eu tenho certeza que você já está com o coração tão grato a Deus por tudo que Deus tem feito. E nós queremos, com certeza, cada dia mais, realmente celebrar o Senhor, levantar esse cálice da vitória, levantar esse cálice de bênçãos que Deus tem feito por nós. Tem abatido os inimigos, as forças malignas têm caído por terra, porque o nosso Deus, Ele é tremendo e soberano. Eu quero, nesse momento, continuar esse momento tão especial da palavra, mas agora já celebrando a Santa Ceia com você. Eu tenho certeza que você já preparou aí o pão, o vinho na sua casa. Você já está junto com a sua querida família, seus filhos, sua esposa, já está junto com você, para nós celebrarmos esse momento tão especial, esse momento tão maravilhoso. Eu digo um momento tão maravilhoso porque o próprio Jesus celebrou esse momento. O próprio Jesus celebrou esse momento. A Bíblia já nos mostrava antes, em tantas passagens bíblicas, que iria acontecer esse momento. Mas um dos momentos mais lindos e maravilhosos e poderosos, eu poderia dizer, é o momento que Jesus vem e celebra Ele mesmo como o próprio Cordeiro de Deus, que salva o mundo, que salva a humanidade através do seu sacrifício. Ele mesmo celebra a Santa Ceia. E eu quero aqui ler um texto com você. Vou esperar para você abrir aí, porque eu queria que você lesse junto comigo. Aqui no livro de aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 11. Se você puder abrir comigo a sua Bíblia aí. Esse texto da Santa Ceia é muito poderoso. Mas eu quero só ler com você aqui o versículo 26 do capítulo 11 de 1 Coríntios, o versículo 26, tá bom? Vou esperar um pouquinho você encontrar aí. Vou esperar um pouquinho você achar na sua Bíblia para você ler junto conosco. Glória a Deus. Muito bem. Eu sei que você é rápido também na Bíblia, né? Então você com certeza já encontrou. Olha o que fala o versículo 26. Diz assim: porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, proclamais a morte do Senhor até que Ele venha. Quem falou essas palavras? Essas palavras aqui são do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, aqui no livro de Coríntios. Mas Jesus falou essas palavras. Por que eu estou citando esse versículo, essas palavras? Porque Jesus deixou essa direção. Deixou, eu diria assim, esse mandamento: façam, celebrem. Então, todas as vezes que nós nos reunirmos para celebrar esse momento da Santa Ceia, que é tão maravilhoso, Ele está dizendo assim: vocês vão celebrar a minha morte, mas vocês vão celebrar também a minha vitória. E realmente, muitas vezes, as pessoas na hora da Santa Ceia, elas estão tristes, elas estão cabisbaixas, porque elas se acham tão pecadoras, elas se acham tão fracassadas, tão derrotadas. E sabe, vem aquele sentimento de tristeza, de derrota. Não é isso não. Meu querido, eu queria que você entendesse o que realmente Jesus estava dizendo aqui, o que Jesus estava falando aqui. Nós vamos celebrar nesse momento a vitória de Jesus.
aquilo que Jesus conquistou lá na cruz por mim e por você. Então hoje é dia realmente de muita reverência, de reconhecer. A Bíblia diz que nós temos que saber discernir tudo aquilo que aconteceu para nós ceiarmos. Mas, querido, hoje é dia de também celebrarmos a vitória. E eu quero que aí na sua casa, você junto conosco, porque nós vamos todos aqui celebrar a Santa Ceia nesse momento que nós estamos juntos. Isso é lindo demais, é maravilhoso, porque não são só algumas pessoas, são milhares e milhares de famílias, de pessoas que nesse momento estão celebrando a Santa Ceia comigo. Isso é demais. Talvez, se nós estivéssemos só na igreja, eu sei que ia ter milhares de pessoas também celebrando, mas não tantas pessoas como hoje, através das redes sociais. E você é privilegiado de participar conosco. Então eu quero junto com você celebrar, juntos, nesse momento, entrando no seu lar, através das redes sociais, junto com você celebrar. O que Jesus falou antes dessas palavras que eu li? Ele fala assim: esse é o meu corpo, e ele dá o pão para os discípulos. O pão simboliza o corpo de Jesus. Depois ele pega o vinho e fala assim: esse é o meu sangue que vai ser derramado por todos vocês, por todos aqueles que realmente crerem e acreditarem no poder do sangue de Jesus. E ele pega aquele vinho simbolizando o sangue. Mas depois, logo depois dele ter feito isso, ele fala assim: quando todos reunirem juntos para relembrar disso, lembrem que nós fomos vitoriosos. Estou falando já isso nas minhas palavras, que Jesus foi vencedor, que Jesus pagou o preço, que Jesus realmente é o nosso Senhor. E hoje é dia de nós levantarmos, como a pastora Miriam falou, o cálice da salvação, da vitória, da alegria, porque eu sei que você já tem salvação dentro do seu lar, na sua casa, em nome de Jesus. Nós vamos estar compartilhando do pão e do vinho com alguns irmãos, mas nós vamos cantar também uma adoração, certo? Você vai poder adorar junto conosco. Então, enquanto eu vou compartilhar o vinho e o pão com alguns irmãos aqui, todos nós vamos estar ceando, você também pode compartilhar na hora dessa adoração, aí com a sua casa, com a sua família, com as pessoas que estão perto de você, amém? Então vamos adorar juntos. Enquanto isso você compartilha, não coma e nem beba ainda, porque daqui a pouco eu vou orar para nós todos juntos celebrarmos o Senhor, essa Santa Ceia, em nome de Jesus, amém? Tu das vida, és amor, trazes luz à escuridão, das esperança, tu restauras todo o coração ferido. Grande é o Senhor, é o teu sopro em meus pulmões, então te dou meu louvor, te dou meu louvor. É o teu sopro em meus pulmões, então te dou meu louvor, só ti. Vida, és amor, trazes luz à escuridão, dás esperança, tu restauras todo o coração ferido. Grande é o Senhor, é o teu sopro em meus pulmões, então te dou meu louvor, te dou meu louvor. É o teu sopro em meus pulmões, então te dou meu louvor, só ti. É o teu sopro em meus pulmões, então te dou meu louvor, te dou meu louvor. É o teu sopro em meus pulmões, então te dou meu louvor, só ti. Oh, glória, que bênção, que bênção, que bênção, que bênção, que maravilha.
Queridos, eu quero junto com você orar pelo pão agora, em nome de Jesus. Então pegue o pão agora. Vamos agradecer a Deus. Pai, muito obrigado, nós te damos louvor nesse momento tão maravilhoso, tão especial, onde milhares de pessoas estão juntos conosco, reconhecendo o teu sacrifício. Nós reconhecemos o preço, nós reconhecemos o sacrifício que o Senhor fez através do teu corpo em prol da humanidade, Pai. E nesse momento, nessa Santa Ceia, nós queremos declarar que nós reconhecemos o que o Senhor fez com o seu corpo, o que o Senhor levou no seu corpo. E também juntos, Pai, nós queremos tomar posse, nos apropriar de todas as promessas que o Senhor nos deu e realmente realizou para que nós fôssemos vencedores. Os milagres, as curas, a tua palavra diz que o Senhor levou as nossas enfermidades no teu corpo, as maldições. Deus, muito obrigado. Te pedimos que o Senhor agora abençoe esse pão que simboliza o teu corpo, o corpo do Senhor Jesus que foi dado por nós. Santifique, abençoe agora, nesse momento, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Graças a Deus, graças a Deus. Você pode agora comer do pão junto, nesse momento. E daqui a pouquinho nós vamos orar pelo vinho em nome de Jesus. Também, Senhor, nós queremos te dar louvor por esse momento tão especial, mas porque o Senhor derramou do teu sangue. Tua palavra diz que se não houvesse derramamento de sangue, não haveria remissão de pecado. O teu sangue, a vida de Deus, do próprio Deus, foi derramada naquela cruz, nessa terra, para pagar o preço, para nos comprar. A Bíblia diz que o Senhor pagou o preço. É o teu sangue que nos redime, Deus, que nos limpa de todo o pecado, que realmente nos estabelece, Deus, diante da tua presença, Senhor. É o teu sangue que nos faz vitoriosos, a justiça de Deus. É o teu sangue, Deus, que nos levanta a cada dia, e a tua palavra diz que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E todos aqueles que reconhecem que o teu sangue, a tua vida foi dada e realmente entrega a sua vida ao Senhor e reconhece, esses são salvos e abençoados. Por isso eu oro, te pedindo bênção sobre esse vinho, aí nesta casa, com meu irmão, que nesse momento está orando também pelo vinho. Abençoe esse vinho, santifique, que simboliza o teu sangue poderoso, Pai. Nós te pedimos nesse momento e te agradecemos para a tua glória, em nome de Jesus. Nos apropriamos das promessas do Senhor nesse momento para a tua glória, em nome de Jesus, com muita alegria no coração. Nós levantamos o cálice do Senhor da salvação em nome de Jesus. Amém. Você pode agora tomar do vinho, meu querido, e celebrar junto conosco a vitória do Senhor em nome de Jesus. Toda a terra te louvará, corações e ossos cantarão. Grande é o Senhor. Toda a terra te louvará, corações e ossos cantarão. Grande é o Senhor. Toda a terra
Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Te adoramos. É tão maravilhoso, tão lindo participar por esse momento da vitória do nosso Senhor Jesus lá na cruz. Ele nos redime, Ele nos fez a justiça do Senhor, é Ele que nos põe de pé. Obrigado, Jesus, nós te agradecemos pelo teu tão poderoso sacrifício por cada um de nós. E hoje é dia de nós realmente, com festa, levantarmos esse cálice da vitória, da salvação que o Senhor realmente, essa vitória que o Senhor fez pela humanidade, em nome de Jesus, conquistou pela humanidade. Te agradecemos, te louvamos em nome de Jesus, para a tua glória. Você pode até aplaudir, dar um brado de vitória aí na sua casa, meu querido, porque Jesus é vencedor e nos fez vencedor junto com Ele, para a glória de Jesus. Meu querido, eu quero nesse momento, tem sido tão maravilhoso, tão gostoso esse culto, essa programação linda e maravilhosa nesse domingo. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Eu tenho certeza que a presença do Espírito Santo está na sua casa, sabe, enchendo o teu lar, tua casa. Isso é tão lindo. Você está levantando o altar para Deus dentro da tua casa. Isso é maravilhoso demais. Parabéns para você realmente. Eu quero ainda, antes de nós encerrarmos, orar por você. Eu quero fazer 2 orações poderosíssimas. A primeira oração que eu quero fazer é a oração por você que nesse momento fala assim: pastor Luiz, eu quero entregar minha vida ao Senhor Jesus. Eu quero nesse dia tão especial, que estamos falando da vitória do Senhor na nossa vida, também ser vitorioso, passar a ser vitorioso mais e mais. Então eu quero orar com você. É muito simples essa oração, a oração para entregar o coração para Jesus. Então eu queria que você repetisse comigo essa oração. Repita comigo, diga assim: querido Jesus, nesse momento eu te convido, entre no meu coração, faça morada no meu coração. Eu te recebo, Jesus, como meu único Senhor e Salvador da minha vida. A partir de hoje, faça parte da minha vida, tome conta da minha vida, porque eu te recebo como meu único Senhor e Salvador, em nome de Jesus. Te agradeço, Senhor, porque o meu nome já está escrito no livro da vida. Diga amém. Graças a Deus, parabéns. Vou falar uma coisa que a Bíblia diz. A Bíblia fala que o céu está em festa por causa de você, porque quando uma pessoa, um pecador se arrepende, a Bíblia fala que os anjos fazem festa. Então nesse momento, olha, a festa é grande lá no céu, porque você é amado de Jesus e amado de cada um de nós. Por você ser tão amado, é por isso que eu quero te pedir para você entrar em contato conosco. Você já notou que nós temos um telefone de WhatsApp. Aqui ali está aparecendo aí, você pode anotar esse número, entrar em contato. Nós temos pastores de plantão com esse número, esperando a sua ligação, esperando a sua mensagem para falar conosco, porque nós queremos te ajudar. Pode ser aqui em Santarém, na cidade de Santarém, ou fora de Santarém, ou até do Brasil. Nós queremos te ajudar, te dar uma palavra. Entre em contato conosco através desse telefone de WhatsApp para nós abençoarmos a sua vida em nome de Jesus, amém? Agora eu quero orar por todos vocês, todas as famílias, todas as pessoas que estão nesse momento conectados conosco, nesse culto maravilhoso. E eu quero, junto com você, nos apropriar de tudo isso que a Bíblia diz que Jesus fez por nós. Vamos orar pela cura, pela sua família, pelos milagres na sua casa. E logo depois, vamos estar encerrando esse momento em nome de Jesus, amém? Então, se você puder ficar em pé, fique em pé nesse momento, põe a sua mão no seu coração. Se você tem alguma enfermidade, se você puder colocar a mão no lugar da enfermidade, eu quero orar com você agora. Pai querido, muito obrigado, nós te agradecemos por esse dia, por esse momento tão especial da Santa Ceia, dessa palavra tão maravilhosa que levanta, Deus, o nosso coração, que realmente nos põe de pé diante do Senhor. Pai, nós reconhecemos a tua grandeza, a tua vitória, e hoje nós queremos declarar que nós tomamos posse, nos apropriamos da cura no corpo, Pai. Toda enfermidade, todo mal, toda maldição hereditária, tudo aquilo que veio de mal sobre essa vida, sobre essa família, que ainda essa pessoa nem sabe que estaria no seu corpo, na sua vida. Eu repreendo agora e quero declarar que através do poder do sacrifício de Jesus, a tua palavra diz que o Senhor já levou as nossas dores, enfermidades, maldições lá na cruz. Eu quero declarar sobre essa casa, essa pessoa, esse irmão que está agora declarando a cura, que você receba agora
Receba cura aí na sua casa, no seu lar. Seja totalmente restaurado, transformado, liberto, libertação total, cura e milagres. Abençoe esse lar, essa família, essa casa. Traga prosperidade sobre essa vida, traga prosperidade sobre esse lar. É o que eu te peço, Pai, e libero bênção do Senhor sobre essa família, sobre essa casa, sobre essa pessoa, sobre esse meu irmão. Nesse momento, se você crê, diga comigo: amém, amém e amém, Jesus. Amém. Tomamos posse e te agradecemos. Graças a Deus. Jesus é bom e maravilhoso. Eu quero te dar parabéns por ter tirado esse momento para celebrar o Senhor nesse domingo especial. Deus te abençoe. Deus te dê uma semana de bênção, de muito sucesso, de muito milagre, em nome de Jesus. Fica na paz. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.